A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Estas palavras foram ditas pelo rei Davi. Davi era um homem que tinha o temor de Deus, um respeito, uma comunhão com o Senhor, que fazia com que ele tivesse grandes revelações, coisas que muitas vezes nós não temos. Não foi à toa que Deus disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse entendimento que Davi tinha da palavra de Deus é o que nós devemos buscar. E o Senhor certamente quer nos dar também esse conhecimento. Sem a revelação da palavra de Deus, nós vivemos tropeçando na vida, não conseguimos nada. O versículo 17 do Salmo 59, Davi declarou que Deus era a sua força, e ele diz que cantava louvores ao Senhor, porque Deus era quem o defendia. E ele escreveu dizendo: a ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. E quase sempre nós nos esquecemos disso, de que Deus é a nossa defesa, de que Ele é o Deus da nossa misericórdia. Às vezes nós lemos a Bíblia querendo uma palavra para alimentar o nosso espírito, para preencher um vazio dentro de nós, mas se antes de ler a pessoa não orar, não pedir a Deus que fale ao seu coração, ela vai ler e vai ficar somente naquele entendimento natural, do jeito que o ser humano entende. Mas quando você medita na palavra, sem pressa, deixa o Espírito Santo falar no seu coração, então sim, você vai descobrir que em cada versículo há um tesouro a ser explorado. Davi disse: cantarei louvores a ti, ó fortaleza minha, porque Deus é a minha defesa. Você já pensou o que significa isso? No que significa Deus ser a sua defesa? Se um mal qualquer vem te atacar, algum pensamento sujo na sua mente, desejo de fazer alguma coisa que não presta, ou se está colocando uma angústia na alma, quem sabe até uma enfermidade no seu corpo, ou uma amarração qualquer na vida sentimental ou financeira, invoque a Deus, porque Ele é a sua defesa. Não desanime nunca, não diga não tem mais jeito para mim, de modo algum. Você tem que dizer igual Davi dizia: Senhor, eu te cantarei louvores porque tu és a minha defesa. Eu vou me defender contigo, eu vou pegar a tua palavra e no teu nome, no teu poder, eu vou vencer essa investida maligna. E vence mesmo, porque Deus é o Deus da nossa misericórdia. A misericórdia de Deus, ela não vem a nós por acaso, não. Ela vem para nos advertir, para nos livrar das tentações e nos colocar no caminho certo. Nós precisamos entender que o Senhor é o Deus da nossa misericórdia. É Ele quem nos faz desejar ouvir a sua palavra. E a misericórdia dele é ela que nos coloca diante da sua face. Porque Deus é aquele que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, se você está aí agora ouvindo a pregação, é porque Ele te trouxe para junto dele. E se você permanecer na misericórdia dele, não há como o demônio encontrar uma brecha para atuar na sua vida. Aquilo que Deus foi para Davi, Ele quer ser para mim e quer ser para você. A nossa defesa. Defenda-se com Deus. Ele é o Deus da sua misericórdia. Não tem para o inimigo. Agora tem uma coisa. O Senhor quer ver você, quer ver a mim, seguindo a direção dele. O servo de Deus precisa estar onde Deus está. O pensamento do homem de Deus, da mulher de Deus, não pode estar nas coisas do mundo, mas sim em Cristo. O mandamento sagrado é para que todo aquele que profere o nome de Cristo se aparte da iniquidade. Nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos mais a este mundo. O mundo não pode mais nos dominar. As coisas que atacam o mundo não podem nos atacar. Aquilo que faz mal ao povo do mundo não pode nos causar mal. E não pode mais fazer a nossa cabeça controlar a nossa vida. Em Efésios, capítulo 4, versículo 17,
O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido. O que ele está dizendo aqui? Que tem muita gente que diz ser de Deus, mas que ainda não é salvo. Ainda não goza da salvação de Deus. Você pode ser uma pessoa muito religiosa, muito carismática, pode até ser, quem sabe, um pregador da palavra de Deus, mas que vai para a perdição eterna. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta a pessoa fingir que ela é de Deus e viver por aí fazendo bobagens. Tem pessoas que falam que é de Deus, mas que continuam vivendo como vivem os gentios. Quem são os gentios? É as demais pessoas do mundo. As pessoas, tem gente vivendo aí como todo mundo vive, seguindo seus próprios instintos carnais, fazendo o que bem entende, seguindo vaidade. E às vezes a gente até fica boquiaberto quando ouve dizer que o fulano, a fulana, que aparentava ser uma pessoa santa, se mostra capaz de fazer coisas que escandalizam. De vez em quando a gente ouve dizer por aí certas coisas a respeito de alguns pregadores da palavra, que é até difícil de acreditar que ele tenha feito isso. A pessoa que se diz de Deus, que devia estar fazendo a obra de Deus legitimamente, muitas vezes é capaz de deixar levar pela lábia do capeta e fazer coisas que jamais deveria fazer, dando mau exemplo e causando escândalo. E por que isso acontece? Acontece porque uma coisa é você ter o conhecimento bíblico, outra coisa é você ter a revelação da palavra de Deus, e outra coisa é você ter o temor de Deus no coração. Se você quer servir a Deus de verdade, quer participar das bênçãos que o Senhor Deus preparou para você, para aqueles que o amam, então você precisa buscar ter uma comunhão verdadeira com Ele. É preciso pedir que Ele nos abra o entendimento, porque a mudança na nossa vida, ela ocorre quando nós recebemos a revelação da palavra. Não simplesmente quando lemos a letra. A Bíblia diz que não é dos ligeiros a carreira, não é dos fortes a peleja, e nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda daqueles que são prudentes é a riqueza, e nem dos entendidos o favor. O que quer dizer isso? Em outras palavras, o conhecimento natural, o conhecimento humano, não é capaz de levar a pessoa a Deus. Os nossos argumentos humanos, a nossa sabedoria, não é capaz de mudar o nosso viver. Mas quando Deus fala no nosso coração, quando Ele nos faz entender os seus segredos, isso mexe conosco e isso muda o nosso eu por completo. Não adianta você ser um frequentador de igreja, você precisa nascer de novo. Quem não nasce de novo não entra no reino de Deus. Foi Jesus que disse isso. Está escrito assim em João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E meu irmão, quem não entra no reino de Deus, não goza da vida plena que Ele veio nos dar. Porque as bênçãos que eu e você precisamos está em Cristo. Ou seja, ela já foi dada para nós, já nos pertence, tudo já está lá, esperando que nós tomemos posse delas. Mas se eu não entrar lá para pegar o que me pertence, aquilo que Deus já disse que me pertence, não adianta, eu vou ficar orando, vou ficar pedindo o tempo todo e não vou ter nada, porque tudo é pelo entendimento da palavra. E quem não consegue entender a palavra de Deus, não se apossa das promessas de Deus. Por que alguns não conseguem entender a palavra? Porque ainda não são de Deus. Ainda não se entregaram, ainda não se renderam ao Mestre, ainda não abriram o coração para receber Jesus como Senhor e Salvador. Somente aqueles que são dele têm a capacidade de entender e ouvir a sua palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. E tem uma coisa,
sem ouvir a voz de Deus, ninguém recebe bênção alguma, porque tudo que Deus fez, faz, foi e é por intermédio da sua palavra, que é Jesus Cristo na sua forma eterna. Se eu e você não entendermos a palavra, nós vamos passar pela vida como todo mundo, vivendo como as demais pessoas, quando o que Deus espera de nós é que nós sejamos suas testemunhas. Pessoas vencedoras, pessoas abençoadas, pessoas de poder, que ora e põe o bicho para correr. Então Paulo está dizendo aqui: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Para quem Paulo estava falando? Para o pessoal do mundo? Não. Paulo estava falando para o povo de Deus, para aqueles que se diziam pessoas de Deus, mas que ainda estavam vivendo sem luz. Luz, no sentido bíblico, quer dizer entendimento, conhecimento de Deus. Pessoa que ainda não tem o entendimento da palavra de Deus, essa pessoa ainda não tem luz. Ela, ainda que ela conheça a Bíblia de capa a capa, mesmo que ela tenha formação teológica, que tenha participado de muitos seminários, que tenha doutorado, mestrado, enfim, se ela não tiver a revelação do Espírito, ela continua sendo um gentio. Ou seja, uma pessoa que vive como vive todo mundo, na vaidade dos seus sentidos. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ela vive fazendo tudo o que o pessoal do mundo faz. Fuma, bebe, se droga, se prostitui, adultera, rouba, mente, enfim, coisas que para as pessoas do mundo é normal, é natural, mas que conduz à perdição eterna. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não é capaz de discernir a voz de Deus. Conhece a letra, mas não o espírito da palavra. Tem o entendimento humano. Procuram interpretar as Escrituras de acordo com a hermenêutica, de acordo com o conhecimento humano, carnal. Mas Jesus disse: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E o apóstolo Pedro escreveu dizendo que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse que é por Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar ou de entender alguma coisa, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Paulo orava para que aquele povo fosse iluminado. E nós também devemos pedir ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, porque se quando lemos a Bíblia ficarmos somente com o entendimento humano, nós nunca vamos tomar posse da nossa bênção, da nossa herança em Cristo. Então, se você não foi iluminado pela palavra, uma hora dessas acontece de você ser tentado e você acaba fazendo o que não devia fazer. Cai e cai feio. Não basta a pessoa pensar que ela é de Deus, dizer que é de Deus, gostar de ler a Bíblia, ouvir a pregação da palavra. É preciso buscar de Deus o espírito de cada palavra, a vida contida nela. As palavras de Deus são vivas e poderosas, e o Espírito de Deus habita cada uma delas. E quando nós recebemos a revelação da palavra, nós assumimos que aquilo é nosso, damos voz à palavra, o poder daquela palavra entra em nós e nos vivifica. E quando nós somos avivados pelo Espírito de Deus, não há demônio no inferno que possa nos resistir. Vou repetir. Não basta você ser uma pessoa religiosa. É preciso passar pelo batismo do novo nascimento. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem um vídeo que eu já comentei sobre isso. Se você ainda não assistiu, não sabe o que significa nascer da água e do Espírito, então você deve assistir esse vídeo. Quem não passar pelo novo nascimento não pode entrar no reino de Deus. E não entra mesmo, porque a pessoa que não é nascida de Deus, ela vive como vive um homem natural, na vaidade dos seus sentidos. Ela faz tudo o que o mundo faz
e acha que tudo está certo, que tudo é normal. Mas a pessoa que é nascida de novo, não. Essa tem o discernimento do que deve e do que não deve ser feito. Ninguém precisa dizer para ela o que é certo e errado. Ela sente por si mesma. O prazer dela é se fortalecer em Deus e ela busca viver em santidade. Mas os gentios, aqueles que ainda não passaram pelo novo nascimento, diz no versículo seguinte que eles são entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Para essa pessoa, a palavra de Deus não está clara. Essa pessoa não consegue entender, e por não conseguir entender a palavra, ela vive separada da vida de Deus. A vida de Deus não habita nela. Ela é cheia de problemas, cheia de enfermidade no corpo, porque não tem a vida nela. A vida de Deus não habita nela. Ela está separada da vida de Deus. Não tem parte na vida abundante que Jesus veio nos dar. E por que não tem? Diz aqui, pela ignorância e pela dureza do seu coração. Quando a pessoa não tem a revelação da palavra, essa pessoa é uma pessoa ignorante. Ela não tem conhecimento das coisas espirituais. E, consequentemente, ela se torna uma pessoa de coração duro, insensível. Ela não consegue perceber quando Deus fala com ela. A ignorância, ou seja, a falta de conhecimento de Deus, faz de você uma presa para o inimigo. No mundo espiritual, tudo está diante dos olhos. O inimigo observa as pessoas e quando ele vê que uma não tem nela o brilho de Deus, a luz dessa pessoa está apagada, ele sabe, aquela ali eu posso tentar que vai ser moleza, vai ser fácil de roubá-la. E ele vai e faz ali o que ele quiser. Ele investe contra a sua vida financeira, faz você ter prejuízo, faz você perder o emprego, te amarra, fecha as portas para você, de modo que você não consiga nem entrar nem sair. Tudo que você faz dá errado. E ele coloca problemas no lar, enfermidade, enfim. Tudo porque a pessoa não busca a Deus, não se abre, não ora, não se esforça para se acertar com Deus. E o pior é que tem pessoas que, mesmo vendo que estão andando em círculo na vida, não saem do lugar, estão dando murro em ponta de faca, essa pessoa não acorda. Tem outras que acham que porque está tudo correndo bem, tem dinheiro, tem casa, tem fartura, tem carro, sei lá mais o que, pensa que não precisa mudar, que pode continuar fazendo o que bem entende, que está tudo certo, basta ir na igreja aos domingos e de vez em quando ela reza lá uma Ave Maria, um Pai Nosso, e o bicho está só observando. Numa hora dessas, ele te ataca. Ele causa um problema aqui, outro ali, destrói a família, o casamento, as finanças, a saúde da pessoa, o mundo vira de cabeça para baixo e, coitadinho, vai dizer, não sei por que isso aconteceu comigo. Não sabe? Quem foi que mandou você rezar para Maria, para Aparecida, para o São Fulano ou Cicrano? Onde é que está escrito na Bíblia que é para você rezar para Maria ou para outro qualquer? Você está ofendendo a Deus. Está zombando de Deus. Onde é que a Bíblia diz que é para você confiar na Senhora Aparecida? Em algum lugar da Bíblia você encontra esse nome, Aparecida? Não. Não está escrito isso na Bíblia. Quem foi que inventou essa senhora? E de quem que ela é senhora? É senhora do quê? Isso não está na Bíblia. Tudo isso é papo furado, é mentira, é engano de Satanás. E quem venera esses ídolos está praticando um dos piores pecados que existe, que é o pecado da traição. Eu disse traição? É isso mesmo. Jesus deu a vida por você, derramou o sangue dele por você, e você vai rezar para Maria? Para Aparecida? Tu é doido ou o que é? Em lugar nenhum da Bíblia diz para você rezar nem orar para Maria, nem para Aparecida, nem para Fátima, nem para o Jorge, nem para o Antônio, nem para ninguém. Jesus deixou claro para quem você deve orar. Mas a pessoa faz tudo errado, depois ela fica naquela, não sei por que aconteceu. Como não sabe o quê? Jesus ensinou dizendo, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então para quem você deve orar? Para o Pai que está no céu. Nenhum outro ouvirá a nossa oração, porque não há outro Deus. A pessoa que se dirige para qualquer outra entidade ainda é uma pessoa que tem o coração endurecido. O entendimento dela está escurecido ali, ela não tem luz,
não consegue compreender. Essa pessoa é insensível, ela é incapaz de entender o que Deus diz. E o diabo, aproveitando da ignorância espiritual do povo, ele tem levado muita gente a se inclinar diante de um ídolo mudo, uma imagem de fundição, uma estátua de gesso, um boneco que ele diz ser alguma coisa, alguma divindade, mas conforme diz no Salmo 115, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz eles têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E nem som algum sai da sua garganta. Mas a pessoa está tão entenebrecida no entendimento, foi cegada pelo demônio, e ela não consegue perceber isso. Não consegue perceber que o boneco dela tem mão, mas não apalpa nada, tem boca, não pode falar nada, não sente cheiro nenhum, tem pé, mas não pode andar, não sai do lugar, precisa ser carregado. Como é que você vai esperar que uma estátua dessa faça alguma coisa por você, se ele não tem capacidade nem de andar sozinho, nem de falar nada por ele? Isso é ignorância espiritual. Pior que isso, o versículo 8 diz que tem uma maldição para quem cultua esses ídolos. Verdade isso? Verdade. Está escrito assim: tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Isso é uma maldição. E essa maldição, ela está sobre a vida daqueles que fabricam essas estátuas e daqueles que nelas confiam. Daqueles que é capaz de pegar um boneco desse e botar dentro da casa dele. Levou a maldição para dentro de casa. Essa maldição, o que ela quer dizer especificamente? Quer dizer que a pessoa que adora esses ídolos vão se tornar semelhantes a eles. Como assim? Eu vou explicar, veja bem. Assim como esses ídolos têm boca, mas não falam, né? Diz ali a Escritura, tem boca, mas não falam. As pessoas que estiverem debaixo dessa maldição também não vão ter voz no mundo espiritual. Elas têm boca, mas a palavra delas não vale nada no mundo espiritual. Elas não falam no mundo espiritual. Podem até orar, mas Deus não vai ouvir a oração delas. Onde é que a Bíblia fala isso? Está escrito em Jeremias, no capítulo 2, versículo 26 ao 28, diz assim: como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e dizem à pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, diz o Senhor, mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem eles, se é que te podem livrar, no tempo da tua tribulação. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Meu irmão, minha irmã, você não pode ficar sem a manifestação de Deus na tua vida. Até quando você vai ficar confiando num boneco, num pedaço de madeira, num pedaço de pedra, num pedaço de gesso, de pau? Oh, acorda! Está escrito aqui, tem mãos, mas não apalpam. Mãos, no sentido bíblico, significa habilidade, capacidade para fazer alguma coisa. A pessoa pode até ser dotada de muita inteligência, de muita força, pode ser muito rica, pode ser uma pessoa muito influente, pode até ser uma autoridade entre os homens. Mas se ela estiver debaixo dessa maldição, se ela cultuar, venerar esses ídolos, ela não vai ter capacidade de agir no mundo espiritual. Ela tem mãos, mas não apalpa. Quando vem o mal, ela não tem poder para repreender o mal e mandar embora. Diz ainda, tem olhos, mas não veem. A pessoa que venera esses ídolos, que estiver debaixo dessa maldição, ela perde a capacidade de enxergar o perigo. Quem não tem Deus se mete em cada enrascada na vida que dá até dó. Tem ouvidos, mas não ouve.
Por mais que ela tente, ela não consegue entender a Bíblia. Ela se torna insensível, incapaz de sentir a presença de Deus. Tem pés, mas não andam. Assim como os ídolos precisam ser carregados, porque eles mesmos, tendo pés, não conseguem sair do lugar, assim também essas pessoas nunca vão chegar a lugar algum na vida. Às vezes a pessoa se mata de trabalhar, dá um duro danado, mas não consegue nada. E diz, por que eu não dou sorte na vida? Todo mundo consegue, eu não consigo. Está aí. Está venerando imagem, está confiando em estátua, num pedaço de gesso, num pedaço de pau. Está sob a maldição. A maldição está sobre a sua vida por conta dessas imagens. Não consegue. Alguns podem até conseguir uma boa situação financeira, mas essas pessoas nunca se realizam na vida. Você pode ter riqueza material, mas você vai ter sempre um vazio dentro de você, se você estiver debaixo dessa maldição. Não se realiza na vida. Ainda que ganhe muito dinheiro, não consegue ter paz e não alcança a felicidade. Mas eu não quero estar debaixo dessa maldição. O que eu tenho que fazer? O salmista diz aqui no Salmo 115, no versículo 9, ele diz: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Meu irmão, minha irmã, quem tem o Senhor como auxílio e escudo não precisa de nada mais. Mas quando falta o entendimento, a pessoa fica com o coração endurecido, perde a sensibilidade e passa a agir como as demais pessoas, que não vê nada demais em fazer o que a Bíblia proíbe. Coitada dessas pessoas. Estão caminhando a passos largos para o lago de fogo e de enxofre. Diz no versículo 19, os quais, havendo se tornado insensíveis, quer dizer, perderam todo o sentimento, a percepção de Deus. Quem não busca se firmar com Deus, mesmo que seja um frequentador de igreja, se não buscar ter uma comunhão verdadeira com Deus, não buscar a revelação da palavra, não atentar para o que Deus diz, não obedecer de coração, essa pessoa, com o passar do tempo, ela vai se tornando uma pessoa insensível à voz de Deus. Ela deixa de dar importância aos ensinamentos divinos e começa a se entregar aos prazeres da carne. Essa pessoa começa a viver como se fosse um animal. E tem até religião aí que chama o sujeito de cavalo, e não é à toa não. O sujeito está vivendo mesmo como um cavalo do diabo. O capeta senta na carcunda dele e faz dele o que bem entende. E a pessoa passa pela vida sem desfrutar dela. E é uma pessoa religiosa. Mas não tem que seguir religião. Onde é que a Bíblia diz que você tem que seguir religião? Deus não quer isso para você. Ele está te chamando para ser uma pessoa santa. Ele quer te usar para levar a palavra a uma pessoa que está na queda. Ele quer te usar para curar uma pessoa que está enferma, para libertar uma pessoa que está oprimida. Deus está te chamando para que você seja uma verdadeira bênção na mão dele. E ele quer fazer de você uma bênção. Mas você é que tem o livre-arbítrio. É você quem tem que escolher se você quer ser uma pessoa de Deus ou não. O desejo tem que partir do seu coração. E se você disser que sim, você tem que falar isso para ele, tem que orar, tem que dizer: Deus, eu quero te servir, eu quero nascer de novo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas não fazem caso disso. Diz o apóstolo Paulo, os quais, havendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, à lascívia, à sensualidade, à devassidão, pessoas que não têm freio moral, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Tem pessoas dizendo por aí que tudo é permitido. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser dele. Não! O seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus só não está fazendo morada nele porque você não está permitindo. Você está desonrando o seu corpo. Tem muita gente que se diz crente, frequentador de igreja, religioso, mas que está agindo como um gentio, não devia. Esses versículos não foram colocados na Bíblia por acaso, não.
Deus está chamando a atenção de muita gente aqui que diz que é de Deus, pensa que está vivendo debaixo da proteção de Deus, mas não está. Porque está se entregando para, com avidez, quer dizer, com voracidade, com ânsia, com desejo insaciável, incontrolável, cometerem toda sorte de impureza. O apóstolo Paulo ainda diz no versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não foi isso que Jesus ensinou. O que Jesus nos ensinou foi: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E como é que eu faço para ser perfeito? Dando ouvidos ao que Deus diz, respeitando a palavra, orando, sendo sincero com Deus, abrindo o coração, dizendo: Pai, eu não posso deixar essas coisas, esses desejos me dominarem. Eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor me dê a capacidade de viver em santidade, de poder ser usado por Ti para fazer a Sua vontade. Eu quero que o Senhor me limpe completamente, ilumine o meu entendimento. Não quero mais essa ignorância em mim, essa dureza de coração. Eu quero ser capaz de sentir a Sua presença e de ouvir a Tua voz. E Deus então vai limpar você de toda imundícia, vai perdoar os teus pecados e vai fazer de você uma nova criatura. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, Deus é a sua defesa. Ele é o Deus da sua misericórdia. Acerte-se com Ele e você verá que nele você pode confiar. Vamos orar agora? Curve a sua cabeça então, feche os seus olhos. Pai, obrigado por estas palavras. Que nós possamos entender o real significado delas e que elas fortaleçam a nossa fé para que nós possamos nos defender contigo, usando o teu poder, no teu nome, sabendo que o Senhor é o Deus da nossa misericórdia. Ó Senhor Deus, inclina para nós os teus ouvidos, atenta para a nossa oração. Olha, Senhor, para essa pessoa que quer te servir, mas que ela ainda está dominada pelos desejos incontidos da carne. Essa pessoa que ainda tem o seu coração endurecido pela ignorância, pela falta de entendimento. Pai, ajuda essa pessoa a se firmar contigo. Oh, meu Deus, não queremos mais viver como os gentios. Nós queremos e precisamos entrar no teu reino, no reino dos céus. Precisamos, Senhor, não só do perdão, mas de uma limpeza completa em nossa alma. Precisamos de uma santificação, uma purificação verdadeira em todo o nosso ser. Senhor, precisamos mudar completamente. E queremos, ó Deus, a Tua luz brilhando sobre nós. Queremos a Tua palavra na nossa boca, o Teu poder nas nossas mãos para Te servir, fazendo as mesmas obras que o Senhor Jesus fazia. Queremos ser Teus servos, Tuas servas, queremos santidade, pureza, queremos a Tua vida em nós, Senhor. Queremos ser pessoas santas, verdadeiras bênçãos para todos ao nosso redor. Queremos Te servir de verdade, andar contigo todos os dias da nossa vida. Queremos andar contigo assim como Enoque andou e nunca mais foi visto, porque o Senhor o tomou para si. Meu Deus, que isso aconteça com cada um dos teus filhos. Eu não digo no sentido de sermos tirados deste mundo antes de cumprirmos o nosso tempo, não, Senhor. Mas que o Senhor nos torne verdadeiras criaturas, novas. Tome-nos em tuas mãos e nos esconda debaixo das tuas asas. Quando o diabo vai procurar e ele vai dizer: onde é que está o fulano, onde é que está a fulana? Ele vai nos procurar para fazer suas maldades e não vai nos encontrar, como ele procurou pelo corpo de Moisés e não achou. Pai, embora nós estaremos sempre onde estivemos, morando no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar, rodeado das mesmas pessoas, estaremos ocultos aos olhos do maligno. Se Enoque pôde andar contigo, eu também posso. Se Davi pode ser um homem segundo o teu coração, eu também posso ser. Essa pessoa que está orando comigo também pode ser. Se Abraão conseguiu o título de amigo de Deus, por que nós não podemos conseguir esse título? Se ele foi chamado amigo de Deus, por que nós vamos aceitar ser chamados de forma desonrosa, indecorosa? Não, meu Deus.
Não pode ser assim. Somos teus, devemos honrar o teu nome e não ser uma vergonha. Oh meu Deus, olha para essa pessoa que está orando, essa pessoa que está com um grave problema. Abra o entendimento dela, Pai, porque na hora que ela tomar a decisão correta, a cura dela vai brotar apressadamente. Essa pessoa está procurando a cura e não está encontrando, mas está faltando para ela o entendimento. Quando ela compreender a palavra, a cura vai brotar apressadamente. A solução do problema dela virá. A vida financeira dela vai se resolver. Tudo é questão de entender a palavra e agir conforme o Senhor revela. Eu vou abençoar essa pessoa agora. Em nome de Jesus, eu ordeno que venha a cura, que venha a prosperidade, que venha a namorada, o noivo, a noiva, a esposa, o marido, os filhos, os netos, tudo quanto essa pessoa mais deseja na vida, que se realize em nome de Jesus. E eu digo a você, espírito imundo, que se encostou nessa vida, que está amarrando os caminhos dela, pega tudo que é teu agora. Em nome de Jesus Cristo, pega também essa dor de cabeça, esse peso em cima dos olhos, essa pessoa já tomou remédio e não está fazendo efeito, é você que está agindo aí. Pois em nome de Jesus eu te mando agora, pega o teu mal e sai, e nunca mais volte. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque tu és a minha defesa, o Deus da minha misericórdia. Pai, seja exaltado, seja glorificado, ó Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, bendito seja o teu nome para sempre. E quem concordar comigo nessa oração, que diga o amém. Graças a Deus. Obrigado.